Pense por um instante. O que faria você trabalhar de graça com toda a sua força por 7 longos anos? Imagine dedicar 2.555 dias da sua vida, sem descanso, movido apenas por uma promessa, por um sonho. O que teria tanto valor assim? Um diploma? Uma casa? Uma carreira de sucesso? Muita atenção no que vou te dizer agora. Existe uma força motriz, uma paixão que faz o tempo parecer insignificante e o sacrifício um privilégio. E a maioria das pessoas desiste antes mesmo de descobrir o poder que essa força tem. Fique comigo até o final deste vídeo, eu lhe garanto. A última revelação que vou compartilhar sobre isso é a mais importante e poderosa de todas. E ela tem o potencial de transformar a sua forma de enxergar as suas lutas. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de fé e esperança aqui no canal Demais. O canal de comunicação do pastor Donizete Diniz. E que alegria receber você. Agradeço por compartilhar na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja. Antes de tudo, eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a sua família um tempo de cumprimento, um tempo de colher aquilo que você tem plantado com lágrimas, que a força do Senhor renove o seu espírito e que a sua destra fiel te sustente em todas as suas batalhas. Aqui no canal Demais, acreditamos que a palavra de Deus é viva e poderosa para transformar realidades. Hoje, vamos mergulhar na história de Jacó. Uma história que talvez você conheça, mas eu te convido a olhar por uma nova perspectiva. Uma perspectiva que se conecta diretamente com as suas esperas, suas frustrações e principalmente com o plano de Deus para você. Jacó se apaixonou perdidamente por Raquel. A Bíblia diz que ela era formosa de porte e de semblante. Era a mulher dos seus sonhos, o seu grande objetivo de vida. E por ela, ele fez um acordo com seu sogro, Labão. Trabalharia por 7 anos para tê-la como esposa. E o texto sagrado nos revela algo impressionante. Assim, serviu Jacó 7 anos por Raquel. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Perceba o poder disso. O amor, o propósito, a visão de futuro transformaram 7 anos de trabalho duro em poucos dias. Quando você tem uma Raquel em sua vida, seja um ministério, a restauração da sua família, a sua saúde, um sonho que Deus plantou no seu coração, o tempo se torna um detalhe. A dificuldade perde a força, porque o seu foco está na promessa. A sua Raquel te dá um motivo para levantar todos os dias e lutar. Qual é a sua Raquel hoje? O que faz o seu coração queimar e transforma o sacrifício em um investimento de fé? Mas a história, como a nossa vida, tem suas reviravoltas. Chegou a grande noite, o dia do cumprimento da promessa. Jacó havia pago o preço. Ele tinha certeza de que receberia sua amada Raquel. Contudo, na manhã seguinte, a chocante e dolorosa verdade: ele havia sido enganado. Labão, de forma traiçoeira, lhe entregou sua outra filha, Lia. Agora, eu quero que você traga isso para a sua realidade. Quantas vezes você trabalhou, orou, jejuou, se dedicou por sua Raquel, e na manhã seguinte, o que você encontrou foi uma Lia? Você esperava a promoção e veio a demissão. Você orava pela cura e o diagnóstico se agravou. Você lutava pelo casamento e o divórcio aconteceu. A Lia é uma decepção. É o resultado inesperado. É o não de Deus quando você lutou e esperava um sim. É o engano, a frustração, o plano que deu errado. O que Jacó fez? Ele poderia ter fugido. Poderia ter se revoltado, amaldiçoado sua sorte e desistido de tudo.
Mas o que ele fez define a diferença entre os que são vencidos pela frustração e os que a usam como degrau. Ele confrontou o engano, sim, mas não parou. Ele aceitou cumprir a semana de Lia e se propôs a trabalhar por mais 7 anos por sua Raquel. Ele perseverou. O primeiro engano não foi o fim da linha. Ele estava disposto a pagar o preço de novo. Essa é a primeira grande lição para nós aqui no Canal Demais. A sua primeira decepção não tem o poder de anular a promessa de Deus na sua vida, a menos que você permita. A chegada de uma Lia não significa que a sua Raquel deixou de existir. Significa que a sua fé, sua resiliência e sua dependência de Deus serão provadas em um nível mais profundo. Deus está te perguntando: você ainda me quer? Você ainda crê na promessa, mesmo depois dessa frustração? Mas aqui, amados, nós chegamos ao ponto mais profundo desta história, o ponto que muitas vezes ignoramos. Nós sempre focamos na perseverança por Raquel. Mas e Lia? Lia era a mulher que ninguém queria, a de olhos baços, a rejeitada, o símbolo do engano na vida de Jacó. Humanamente falando, sua vida era uma tragédia. Mas a Bíblia diz algo poderoso. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Enquanto Raquel, a amada, era estéril, Lia, a rejeitada, começou a gerar filhos. Rúben, Simeão, Levi, e então veio o quarto filho, Judá. O nome Judá significa louvor. E foi da tribo de Judá, da linhagem da mulher, que foi um erro, um engano, um plano frustrado, que nasceu o rei Davi e séculos depois o nosso Salvador, Jesus Cristo. Você está entendendo a profundidade disso? O plano da salvação da humanidade não veio através da amada Raquel, o sonho original de Jacó. Veio através de Lia, a desprezada, a mulher que simbolizava o desvio, a dor, a frustração. E agora chegamos àquela promessa que fiz no início. A revelação mais importante, a mais poderosa que você precisa entender sobre suas lutas e esperas. Por favor, guarde isso em seu coração. A grande revelação da história de Jacó não é sobre o quanto você deve perseverar para alcançar a sua Raquel. A revelação transformadora, o segredo que muda o jogo da nossa fé é: o que você vai fazer com a Lia que Deus permitiu na sua vida? Nós passamos a vida inteira amaldiçoando as nossas Lias. O emprego que não gostamos, a dificuldade financeira, a enfermidade, a pessoa difícil com quem temos que conviver. Nós as vemos como um castigo, um erro, um atraso de vida. E ficamos tão focados em nos livrar da Lia para finalmente chegar em Raquel, que não percebemos o propósito divino que está escondido exatamente nela. Talvez essa Lia na sua vida, essa situação que te causa dor e frustração, seja o instrumento que Deus está usando para gerar em você o seu maior propósito. Talvez seja nesse deserto que Ele está te fazendo mais forte. Talvez seja através dessa pessoa difícil que Ele está forjando em você a paciência e o amor. Talvez seja dessa dor que nascerá o seu maior testemunho, o seu Judá, o seu motivo de louvor que alcançará vidas. A sua maior bênção pode estar escondida naquilo que você hoje considera a sua maior maldição. O plano de salvação estava em Lia. O propósito de Deus para você pode estar exatamente nessa situação que você tanto pede a Ele para tirar. A palavra de Deus nos confirma isso de forma magnífica. Como está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, irmão e irmã. Não apenas as Raquéis, as bênçãos óbvias, mas também e principalmente as Lias, as dores, os desvios, os enganos, elas cooperam. Portanto, a minha palavra final para você hoje, vinda do coração de Deus para o seu, é esta: pare de lutar apenas pela sua Raquel. Abrace a sua Lia. Entenda que Deus tem um propósito nela.
Comece a perguntar: Senhor, o que tu queres gerar em mim através disso? Quando você muda a sua perspectiva sobre a sua dor, você permite que Deus transforme o seu maior engano na sua maior vitória. Que esta palavra abençoe poderosamente a sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa parar de amaldiçoar sua Lia. Inscreva-se aqui no canal Demais para não perder nenhuma mensagem. A paz do Senhor Jesus. E se esse vídeo tocou seu coração, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve aqui no canal Demais para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima mensagem, querendo Deus. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.